Olá pessoal, É, nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar agora o conteúdo sobre hardware e software, né, que é um conteúdo que faz parte do segundo bimestre, tá? E nessa primeira videoaula sobre essa sequência de conteúdos a gente vai trabalhar, né, a unidade central de processamento, a CPU. Mas antes de falar dela, a gente precisa entender um pouco, né, a diferença de hardware e software, tá, pessoal? Então, qualquer computador ele é composto tanto por hardware, né, como também por software. E qual que é a diferença entre um e outro, tá? Hardware, quando a gente fala em hardware, é toda a parte física de um computador. Então, tudo aquilo que você consegue tocar, né? Por exemplo, teclado, mouse, monitor, os componentes internos, né? Como processador, memória, disco rígido, tudo isso são hardware, tá, pessoal? E o software é a parte lógica de um computador, tá? São as instruções que ele executa, são os softwares que você utiliza, tá? São os programas que você utiliza. Então, o seu navegador de internet, o seu editor de texto, né? O próprio sistema operacional Windows ou Linux ou qualquer outro, são softwares. Então, o computador precisa tanto do hardware quanto do software para poder trabalhar, funcionar, né, pessoal? Bom, e aí falando sobre hardware, quais são os elementos necessários para que o processamento de dados ocorra, tá, pessoal? Então, para que esse processamento ocorra, a gente precisa ter uma unidade central de processamento, a memória principal e dispositivos de entrada e saída, né? E como que eles se relacionam? De forma bem simples, tá, pessoal? É, o dispositivo de entrada, né, serve para introduzir os dados em um computador. Esses dados são armazenados na memória principal para que o processador consiga buscar esses dados da memória principal, executar os cálculos e devolver o resultado para a memória, né? Então o processador sempre ele interage, trabalha em conjunto com a memória principal. E a partir daí esses dados eles podem ser enviados para um dispositivo de saída, como uma impressora ou um monitor, por exemplo. Então esse é um esquema básico, né, de o funcionamento de um computador. E a gente vai trabalhar aqui, pessoal, especificamente agora com a CPU, né? Então, o nosso foco dessa aula é o CPU. Os outros componentes a gente vai trabalhar mais tarde, tá? Então, quando você pesquisa um computador para comprar, né, uma das características, das especificações que você encontra é justamente sobre o processador, tá? Então, no site da Lenovo, olha só, por exemplo, essas especificações dos processadores, tá? Então, no site da Dell, olha só, você também encontra a especificação de processadores, né? E não é só em computador, em smartphone também. Quando nós pesquisamos o smartphone, o processador é um dos componentes que vem na descrição técnica. Mas aí o que quer dizer essas descrições, tá, pessoal? Qual que é a diferença entre um e outro? Então é isso que a gente vai tentar trabalhar nesse vídeo. E por que eu preciso entender essas especificações? Simples, para que você consiga adquirir algo que atenda às suas necessidades, tá, pessoal? Então, uma questão importante, né, que vocês têm que ter em mente é que a escolha de um processador, né, assim como a escolha de um computador, tem que levar em consideração o que eu preciso fazer com ele. Então, eu vou precisar utilizar no dia a dia para questões básicas, como navegar na internet, assistir vídeo, tá? Ou eu vou precisar trabalhar com edição de vídeo, edição 3D, edição de imagem, ou eu vou precisar jogar. Então, o que você vai fazer com ele é o que vai determinar a escolha, né, do processador que você vai adquirir. Então, o processador, né, a sigla CPU vem de Central Processing Unit, que é a unidade central de processamento em português. A função dela é receber instruções, tá, pessoal, fornecidas por softwares como programas, jogos, por exemplo, realizar cálculos e operações e retornar os resultados. Então, ele é o principal componente de um computador, né? É nela que todos os cálculos, todas as instruções vão ser executadas. Atualmente existem dois fabricantes de processadores, tá? A Intel e a AMD, tá, pessoal? Então, provavelmente, se você for adquirir um computador, você vai encontrar processador de um desses dois fabricantes. E quais fatores influenciam no desempenho de um processador, pessoal? E no preço dele também, né? Então, quando a gente fala no desempenho, esses 6 fatores aqui estão relacionados diretamente com esse desempenho, tá? Então, a família do processador, a qual geração ele pertence, a velocidade, o clock, né, que ele trabalha, a quantidade de núcleos, cores, que ele possui, a quantidade de linhas de execução, as threads,
e a quantidade de memória cache. Então, esses 6 fatores influenciam diretamente no desempenho e preço. A gente vai ver agora um por um detalhadamente. Se eu pegar esses dois processadores, né, eu coloquei dois modelos aqui, ó, Intel Core i5, né, 8265U de 1.6 GHz, 6 MB de cache, e um processador AMD Ryzen 7 3700U de 2.3 GHz. Então a gente vai tentar entender essas especificações, né? O que isso quer dizer? Bom, o primeiro nome Intel, tá? Está relacionado com o fabricante. O Core i5 pertence à família desse processador, tá? Esse primeiro número, né, após o Core i5, é a geração que ele pertence. No caso, esse processador aqui é de 8ª geração, tá? Se a gente pegar esse modelo e pesquisar na internet, vocês vão encontrar mais informações sobre esse processador. Então, por exemplo, a velocidade dele varia de 1.6 GHz até 3.9 GHz. Ele tem 4 núcleos, né? Ele é um processador quad-core. Ele tem 8 threads e ele tem 6 MB de memória cache. Se eu pegar esse outro processador, né? O AMD Ryzen 7 3700, então o fabricante é AMD, né? A família dele é o Ryzen 7 e ele pertence à 3ª geração. Um detalhe importante, pessoal, é que aqui a gente tem dois processadores de dois fabricantes diferentes. Um é de 8ª geração e o outro é de 3ª geração, né? Não quer dizer que o de 3ª geração seja pior que de 8ª geração da Intel. Na verdade, o que acontece? O 3ª geração da AMD, né, ele é a geração mais recente desse fabricante. Eles não têm relação, né, a geração de um fabricante com o outro. E quanto a Intel hoje, ela está na 10ª geração dos processadores, né? Só que tanto a 10ª geração da Intel quanto a 3ª geração da AMD são processadores topo de linha, né? São os processadores mais recentes, tá? Então tem que lembrar isso, a geração entre os fabricantes não tem relação. Bom, e aí se a gente pesquisar mais sobre esse processador, tá? A gente vai verificar que ele tem frequência, né? O clock de 2.3 GHz até 4 GHz. Ele é quadricore também, possui 8 threads e 6 MB de memória cache, tá, pessoal? Bom, então vamos ver agora cada item desse, né? O que eles significam e o que influencia no desempenho. Primeiro, a família, tá? Pessoal, todos os fabricantes, né? Por exemplo, aqui a Intel, tanto a Intel quanto a AMD, ela possui família de processador para um público básico, intermediário e avançado, tá? Então, a família Intel Core i3 é destinada mais a um público básico, né? Que executa aplicações básicas, navegação de internet, execução de vídeos, então edição de texto, trabalhar com planilhas, softwares básicos, né? Core i5 já é um processador intermediário, então ele consegue executar essas tarefas básicas, né? Mas te ajuda em algumas tarefas mais avançadas, como jogos, por exemplo, né? Como edição básica de imagem. E o Core i7 é um processador mais para usuário avançado, que trabalha com edição de vídeo, edição 3D, tá? E exige mais processamento. A gente tem também o Core i9, que é um processador de alto desempenho, só que também é um processador de alto custo, né? Esse processador, geralmente, quem trabalha com ele são pessoas que necessitam de muito processamento, por exemplo, edição de vídeo 4K, né? Criação de cenas 3D, tá? Esses tipos de trabalho, tá? Edição de imagens grandes. Então, ele é um processador de alto desempenho, né? Só que ele é também um processador muito de alto custo, tá? E a gente tem também os processadores de baixo custo e baixo desempenho da Intel, como o Celeron e Pentium. São processadores que geralmente eles vêm equipando aqueles computadores bem baratos, mais baratos, tá, pessoal? Apesar que esses processadores, o desempenho dele já é deixam muito a desejar, né? Então, se você pesquisar, por exemplo, alguns computadores, você encontra esse processador, né, em modelo de processador Intel Celeron N4000. Particularmente recomendo vocês reverem esse processador, né? Esses dois processadores, se forem adquirir um computador. O ideal seria vocês conseguirem um dessas 3 famílias, né? Core 3 ou Core 5, geralmente, tá? E assim como a Intel, a AMD, ela também tem a família destinada ao público básico, que é o Ryzen 3, né? Ryzen 5 e Ryzen 7. Então, a lógica segue a mesma da Intel, pessoal. O Ryzen 3 é destinado a aplicações básicas, né? Ryzen 5 aplicações intermediárias e o Ryzen 7 usuário mais avançado que exige mais de um processamento. E a gente tem aqui o AMD Threadripper, né?
esse processador, assim como o Core i9, é um processador de alto desempenho, né? E ele geralmente é utilizado por um público específico porque ele também possui um custo muito alto, tá? Bom, a geração, tá, pessoal? Então vocês viram que cada fabricante tem uma família de processadores destinada a um público específico, né? E aí depende o que você vai executar na sua máquina para escolher essa família. E depois da família a gente tem a geração. Então assim, qual que é a vantagem de eu ter um processador com geração recente, tá, pessoal? Bom, geralmente processador de uma geração mais recente, ele suporta novas tecnologias, tá? Ele apresenta maior desempenho do que as gerações anteriores e ele apresenta um menor consumo de energia. Ah, mas por que isso é importante? Principalmente para dispositivos móveis, né? Notebook, por exemplo, onde você quer ter uma duração maior da bateria. Então, se você pesquisar alguns computadores, você vai encontrar isso, né? Sétima geração do processador Core i5, então oitava geração do processador, nona geração do processador. Então, vocês precisam entender que o que muda é basicamente isso, né? Então, assim, mas qual geração que eu vou comprar? Normalmente, pessoal, ó, o Intel Core, né, a família do Intel Core, ele está na 10ª geração, só que é o processador de maior custo, né, e apresenta maior desempenho. Obviamente que você sempre vai querer uma geração mais recente, mas se não for possível isso, né, a geração anterior, né, as duas anteriores apresentam o melhor custo-benefício, porque a partir do momento que as gerações novas elas vão sendo lançadas, a tendência é o preço diminuir das gerações anteriores, né? Só que se você pegar um processador de uma geração muito antiga, 6ª ou 7ª geração, por exemplo, eles vão ter um menor custo, só que eles também vão ter eles já vão ser um processador mais defasado, né, que não suporta tecnologias recentes. Então, por exemplo, aqui o processador Intel Core de 10ª geração, né, tem suporte a Wi-Fi 6, que é o novo padrão de Wi-Fi, tecnologia Thunderbolt 3, que é uma tecnologia para transferência de dados, HDR 4K. Então, vocês percebem, né, que a divulgação do processador foca nas novas tecnologias, o suporte às novas tecnologias que ele oferece, tá? Então, a tendência é essa, viu, pessoal? E na AMD, né? A AMD ela está recentemente na 3ª geração dos processadores Ryzen. É o processador a geração de maior custo, mas também que apresenta melhor desempenho, né? A 2ª geração hoje apresenta um melhor custo-benefício. E a 1ª geração tem um menor custo, mas já é uma geração defasada, que faz tempo que foi lançada, tá, pessoal? Então a ideia aqui é você sempre poder ter uma geração mais recente, né? E como é que eu sei a geração recente, né, de cada fabricante? É simples, é só acessar o site do fabricante que vai ter lá, né, qual que é a geração atual desse processador. Bom, e a velocidade, tá, pessoal? O clock, né? Eu peguei um modelo de processador aqui para a gente discutir os próximos itens agora. Então esse Core i5 é um processador de 10ª geração, tá vendo? Então ele tem aqui a frequência do processador de 1.6 GHz, né, e a frequência Turbo Max de 4.2 GHz. Bom, o que é essa frequência, pessoal? É o clock, né? O clock define a velocidade que a CPU ela opera. Então esse clock é medido em Hz. Quando eu falo que o meu CPU ele tem 1 Hz, quer dizer que ele executa um ciclo por segundo, né? O que é um ciclo? É o tempo que ele demora para executar uma operação. Então, um processador de 1 Hz executa uma operação por segundo. Só que atualmente os processadores trabalham na casa de 2 GHz, né? Então 1 GHz equivale ao quê? A 1 bilhão de ciclos por segundo. Ou seja, esse processador, um processador aqui, ó, de 1.6 GHz, ele consegue executar 1.6 bilhões de operações por segundo. E um de 3 GHz consegue executar 3 bilhões de operações por segundo. Então, vocês já... Opa, desculpa. Vocês já perceberam aqui que quanto maior o clock, né, mais operações ele consegue executar por segundo e, consequentemente, eu vou ter um desempenho melhor. Né, mas por que esse processador aqui tem a frequência base, né, de 1.6 e o Turbo Max de 4.2? É simples, pessoal. Porque não é todo o tempo que o processador precisa estar executando, né, trabalhando na frequência máxima dele. Então, em alguns momentos, para economizar bateria, por exemplo, tá? Economizar energia, ele trabalha numa velocidade reduzida e quando ele é exigido, né, você executa alguma aplicação mais pesada, por exemplo, que exige mais processamento, ele aumenta essa frequência.
tá? Para entregar um maior desempenho. Então ele trabalha nessa faixa, né? A faixa variável, tá? Bom, e os núcleos, pessoal, né? Os cores. Então aqui a gente tem, ó, número de núcleos, 4. O que que isso quer dizer, tá? O núcleo do processador, pessoal, é de fato onde as instruções elas vão ser executadas, tá? Então eu fiz um exemplo aqui, por exemplo, imagine que a gente tem um processador de um núcleo e eu tenho 8 tarefas para ser executada. Nesse exemplo nosso, cada tarefa leva o mesmo tempo para ser executada, né? Então aqui, se a gente, né, for executando essa tarefa, o que acontece? Na primeira etapa ele executa a primeira tarefa, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava, ou seja, ele vai executando uma tarefa por vez, né? Ele tem uma fila aqui para ser executada e vai executando essas tarefas. Quando tem um processador de 2 núcleos, um dual core, né? O que ele consegue fazer? Ele consegue executar 2 tarefas por vez. Então, etapa 2, etapa 3, etapa 4, né? Na metade do tempo, né, em teoria, do que um processador de núcleo, só eu consigo executar as mesmas 8 tarefas, tá? E um processador de 4 núcleos, um quadricore, então ele consegue executar 4 tarefas de uma vez. Então, em 2 etapas nesse exemplo nosso, eu já conseguiria executar essas tarefas. É lógico que esse aqui é um exemplo bem hipotético, né, pessoal? Mas o que eu quis ilustrar? Que quando eu tenho um processador com mais núcleos, ele consegue trabalhar com mais tarefas simultaneamente. Consequentemente, eu tenho um desempenho melhor, né? Então, mais núcleos significa mais eficiência. Atualmente a gente tem os processadores dual core, né, que tem 2 núcleos, são aqueles processadores de menor custo, como por exemplo o Celeron, Pentium, né? A gente tem o quadricore, então encontrado em muitos processadores hoje, né, que são os 4 núcleos, hexacore, 6 núcleos e octa-core, 8 núcleos. Eu não preciso nem falar, mas quanto maior os núcleos, né, mais caro também vai ficando esse processador, só que mais desempenho ele vai ter. Mas para aplicações, para hoje, para um usuário que usa aplicações básicas, um processador quadricore já é suficiente, né? Então, só lembrando, pessoal, quanto mais núcleos, mais tarefas simultâneas ele consegue executar, tá, ao mesmo tempo. E, consequentemente, a gente tem um maior desempenho. E as threads, né? O que significa uma thread, pessoal? Uma linha de execução, né? Aqui a gente verifica o número de threads, 8, tá? Isso é simples. Então, cada núcleo, tá, ele pode ser dividido em linhas de execução, né, que permite executar parte de um programa de forma simultânea. Então, imagine que uma tarefa entrou nesse núcleo para ser executada. Ela pode ser dividida em 2 threads, né? Eu posso executar parte dessa tarefa em cada uma. Tá? Então, se eu tenho um processador de 4 núcleos e 8 linhas de execução, eu tenho 2 linhas de execução em cada núcleo. Aplicações mais exigentes, né, como edição de vídeo, por exemplo, se beneficia do número maior de threads, né, dependendo do que eu vou executar, tá, pessoal? Então, quanto maior o número de threads, né, maior desempenho eu vou ter também, tá? E por último aqui a gente tem a memória cache, pessoal. O que significa memória cache, né? Então aqui, ó, tem cache, 6 MB. O que isso quer dizer? Né? Bom, a gente precisa entender primeiro, lembra que eu falei lá no começo? Tem uma CPU, ela busca os dados da memória principal para que ela consiga executar os cálculos e devolve o resultado na memória principal. O que acontece? Normalmente o CPU ele trabalha numa velocidade maior que a memória principal. Então algumas vezes ele precisa ficar esperando a memória principal retornar os dados, né? Para que ele consiga executar o processamento. Então se vocês pararem para pensar, bom, eu tenho um CPU rápido, né? Mas ele tem que ficar esperando a memória principal fornecer os dados para executar, então tem uma perca de desempenho aí, né? O que adianta ter um processador rápido nesse caso? Então, para resolver esse problema, né, os fabricantes inseriram uma memória chamada memória cache dentro do processador, né? Então, o que acontece, pessoal? O processador armazena nessa memória cache as informações que ele mais precisa, que ele mais executa, né? Por quê? Porque é muito mais rápido eu buscar ela na memória cache do que vir aqui na memória principal e buscar essa informação. Então, quanto maior a quantidade de memória cache, mais informações o processador consegue guardar aqui dentro, perto dele, que é mais rápido para acessar e, consequentemente, o desempenho ele é melhor, né? Então, eu preciso recorrer menos vezes à memória principal. Só que memória cache é uma memória cara para ser produzida, né? Então, por isso, os processadores que têm maior quantidade de memória cache, eles acabam sendo mais caros, né? Um processador que tem, por exemplo,
8, 10, 16, né, 20 MB de memória cache é muito mais caro do que um processador que tem 6 megas, por exemplo, tá? Então a memória cache surgiu para resolver esse problema, tá, pessoal? Bem, nesse vídeo eu quis mostrar, pessoal, um pouco de algumas características dos processadores, né, para que vocês entendam essas especificações. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tudo bem?